Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre arquitetura convergente de informações Nova Gênesis. Nesse vídeo eu vou falar sobre princípios de projeto, ou seja, quais foram as guias, as diretivas utilizadas para projetar a arquitetura Nova Gênesis. O primeiro princípio trata da integração dos habilitadores-chave, ou seja, uma vez selecionados quais seriam os habilitadores-chave, e isso foi feito através de uma extensa revisão bibliográfica, onde esses princípios foram emergindo por consiliência, ou seja, vários e vários autores citavam o mesmo princípio, o mesmo habilitador como chave para projetar novas arquiteturas. Então, a partir daí, foi feita uma seleção e essa seleção culminou então num conjunto de ingredientes-chave, né, de habilitadores-chave e um conjunto de princípios de desenho, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O primeiro princípio é a integração coesa e sinérgica dos habilitadores-chave. Ele diz que todo ingrediente, todo habilitador que é integrado ao projeto deve se integrar aos demais de forma coesa e sinérgica. Coesa significa que esses habilitadores funcionem de forma harmoniosa, e sinérgica significa que uns apoiem os outros. O segundo princípio diz que, uma vez que um ingrediente, um habilitador é integrado à arquitetura, o seu uso deve ser generalizado o máximo possível. Ou seja, todos os outros habilitadores devem tirar proveito deste que está sendo inserido. Vou dar um exemplo. Nomeação, né? Que significa denotar as existências por um nome. Uma vez que esse habilitador é inserido no projeto, ele deve ser generalizado para todos os outros. O que parece ser simples, mas de fato não é. Significa que todos os outros ingredientes precisam utilizar o mesmo esquema de nomeação, a mesma solução de nomeação. E ela precisa ser, então, muito genérica para que possa ser generalizada para todos os outros ingredientes, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um outro habilitador voltado para segurança, ele deve tirar proveito da nomeação. Quando eu falo de um outro habilitador mobilidade, tecnologia de mobilidade, eu também preciso que esse habilitador tire proveito da nomeação. E assim, então, todos os habilitadores integrados devem servir aos outros, para que haja o máximo de aproveitamento da solução em todas as camadas, em todas as tecnologias presentes. Parece simples, mas a gente tende, no projeto, a criar ilhas, né? Criar silos de aplicação de um ingrediente, não generalizando ele para todo o ambiente. O terceiro princípio é relacionado à nomeação e à resolução de nomes para todos os recursos da arquitetura. Quer dizer que a mesma solução que permite nomeação ilimitada, qualquer tipo de nome, ser válido na arquitetura, e a resolução também ilimitada de um nome para outros nomes, independente da linguagem utilizada. Por exemplo, pode-se ter nomes em linguagem natural, em inglês, em português, em chinês, coreano, qualquer linguagem, ou nomes em linguagem autoverificável, baseada em função criptográfica hash, né, matemática, que são nomes que não têm significado, mas que permitem, né, autoverificação, verificar se uma certa entidade tem aquele nome. Esses e outros nomes podem ser utilizados na arquitetura. E a resolução de nomes é relacionada justamente a operadores semânticos que relacionam o nome aos outros. Por exemplo, um certo nome em linguagem natural pode ter uma equivalência a um nome autoverificável
gerado por uma função hash. Eu posso ter, por exemplo, um nome em linguagem natural, que vocês me conhecem, Antônio Marcos Alberti, e um nome em linguagem autoverificável, linguagem gerada por função hash, né? Uma linguagem matemática criptográfica, poderia ser, por exemplo, o hash do meu padrão da íris, do meu olho, por exemplo, né? Coletada a íris com um método padrão, né? Esse resultado poderia se passar por uma função hash e gerar um nome autoverificável. Toda vez que alguma câmera conseguir ler o meu padrão do meu olho de íris da mesma forma, vai gerar a mesma entrada por uma função hash e vai gerar então o mesmo hashcode que também me identifica, né? Então existe uma identificação em linguagem natural, que é o nome de batismo que eu recebi, está registrado em cartório, e o nome autoverificável obtido a partir do padrão da minha íris. Esses dois nomes são equivalentes, eles identificam a mesma entidade na rede. Então, o sistema de resolução de nomes permite relacionar esses nomes uns aos outros, seja por operador semântico de equivalência, seja por operador semântico de estar contido. Por exemplo, eu posso ter um implante, né, conectado à internet, e esse implante vai ter um nome, que pode ser em cima do número de série, por exemplo, do implante, um hash do número de série único de fábrica desse implante. Esse hash, né, esse hashcode matemático, criptográfico, ele pode ser associado ao padrão da íris, né, o hash gerado a partir do padrão da íris. O implante está contido na pessoa que tem esse padrão de íris. Então, esse sistema de resolução de nomes, o quanto mais genérico ele for, permitindo resolver nomes de qualquer tipo, é o que se deseja para uma arquitetura do futuro de convergência de informação. Lembrando que esse recurso é disponibilizado para todos os outros ingredientes da arquitetura através do princípio 2, generalize os ingredientes ao máximo, aplique eles aonde for possível. O quarto princípio é relacionado ao uso dos nomes na função de roteamento, que é a função que estabelece os trajetos por onde a informação segue na rede, e ao armazenamento temporário de objetos de informação populares nos nós. A definição dos trajetos pode, então, através desse ingrediente, desse habilitador, utilizar qualquer nome para estabelecer trajetos. Por exemplo, se uma aplicação, um usuário deseja um objeto de informação, o nome deste objeto de informação é que será utilizado para definir o trajeto de acesso até esse objeto de informação e de entrega. Tem dois momentos aí, né? O momento em que alguém expressa o interesse por um objeto de informação, seja uma aplicação, né? Esse desejo resulta, né, a rede encontrar onde que está aquela informação com aquele nome, ou seja, aquele identificador, e depois vem uma segunda fase que é o delivery, que é a entrega desses objetos de informação, pode ser o mais próximo, né, que tem aquele nome que está sendo solicitado. Então vem a entrega desse conteúdo no trajeto reverso até o interessado que está solicitando. Tá? Esse tipo de solução é chamada Information Centric Networking. Ou, se for serviços, né, se a gente vai falando de identificadores de serviços, ou seja, uma comunicação entre um serviço e outro, entre uma aplicação e outra, eu não faço distinção entre serviço e aplicação na nova Gênesis, né? A diferença seria no nível em que esses programas de computador estão. Mas voltando à questão da identificação, então um serviço identifica qual que é o outro serviço alvo da comunicação, pelo nome. E então a definição do trajeto, tanto para acessar, né, no caminho direto, né, acessar o serviço desejado, objeto de informação desejado, quanto o trajeto na entrega, né, de resultados, de objetos de informação associados à consulta a serviços ou
diretamente os objetos de informação pelo nome, esse trajeto de entrega também é feito definido pelo nome de quem está falando, de quem está comunicando. A segunda coisa diz respeito ao armazenamento temporário, né? Então, esses conteúdos populares, digamos assim, que são acessados mais vezes pelos serviços que as pessoas desejam, né? Ou serviços que não estão envolvendo diretamente pessoas, eles podem ser armazenados temporariamente na rede, ficando disponíveis para novas consultas em função dos seus nomes, né? Então, existe aí uma aplicação nesse quarto princípio da ideia de Information Centric Networking e Service Centric Networking, onde tanto o acesso aos objetos de informação quanto aos serviços é feito pelo nome. Logo, os protocolos de roteamento, aqueles que preparam a rede para poder acessar informações ou serviços, os sistemas operacionais também, a nova Gênesis permite que se acesse sistemas operacionais dessa forma, ou até mesmo hosts, né? Que aí cai no princípio atual da internet, que é o host-centrismo, o projeto centrado na comunicação entre hosts, também é permitido. Então, esses protocolos preparam a rede, né, os nós, para levar adiante as solicitações de acesso e fazer as entregas no sentido reverso, alimentando as fontes. O quinto princípio é relacionado à auto-organização utilizando nomes e ao ciclo de vida das entidades. Portanto, tem a ver com o pilar 2, que foi comentado no vídeo anterior. A utilização de nomes para permitir a auto-organização é o que se deseja numa arquitetura que tem menos interferência humana, porque as escalas na internet e nos sistemas de informação não param de crescer, não podemos esperar que os humanos estejam envolvidos em toda orquestração de serviços e troca de informação. Então, a utilização do sistema de nomes e de resolução de nomes como suporte à auto-organização dos serviços é o que prega esse princípio 5. Também apoiando o ciclo de vida das entidades, sejam elas quais forem, porque todo ciclo de vida tem a ver com a nomeação, com o uso de nomes das coisas, né, das suas etapas de vida e da integração ou composição dinâmica de serviços. Então, esse quinto princípio valoriza a auto-organização, que também é uma propriedade dos sistemas autonômicos, né, da computação autonômica, que visa tratar, né, o aumento da complexidade. A gente sabe que, à medida que você torna os sistemas mais complexos, né, mais ingredientes, mais funções, né, mais resultado esperado num certo sistema, um dos antídotos é lidar de forma autônoma, né, alimentar o sistema com propriedades autonômicas como auto-organização, auto-otimização, autoconfiguração e autocura. Essas propriedades são chamadas de gerência autonômica e elas favorecem, então, uma redução da interferência humana, tornando todo o processo mais automático, né? Eu costumo dizer, permitem a criação de pilotos automáticos. Agora, a gente está vendo aí a chegada da inteligência artificial, né, da machine learning e várias técnicas de automação de processos que podem ser incorporados aos serviços e em suporte a isso existem então os outros sistemas, os outros ingredientes de nomeação e tudo mais, né? Então a integração de tudo isso de forma coesa e sinérgica, como diz o primeiro princípio, vai nos levar a arquiteturas mais autônomas que utilizem piloto automático para resolver problemas e que levem em conta o contexto, a ciência de outros processos, estados do mundo físico e tudo mais, né? O sexto princípio já foi comentado quando eu falei dos pilares no vídeo anterior, que é todo processamento de informação ser tratado como um serviço. Então, esse sexto princípio guia o desenho para que qualquer processamento de informação feito em software
seja tratado como um serviço, Everything as a Service, incluindo a implementação de protocolos de comunicação. A implementação feita em hardware, ela pode ser vista como um serviço se ela tiver capacidade, né, de receber pedidos e responder pedidos, ou até mesmo se for representada por programas de computadora que fazem esse trabalho então no nível de software. Hoje, com os atuais dispositivos que nós temos para construir rede, né, que são programáveis, onde pode haver uma troca do firmware por software e uma definição do que esse nó pode fazer por software, né? Então, o papel do software nas arquiteturas aumenta e tratar todo o processamento de informação como um serviço traz grande vantagem a uma arquitetura. Todo ingrediente acrescentado à arquitetura deve ser generalizado para o resto, né? Então, através desse princípio 6, todo o processamento de informação deve ser entregue para os demais componentes, né? Maximizando ou potencializando ainda mais o que a arquitetura oferece. O sétimo princípio tem a ver com a programabilidade do físico, e isso foi falado no terceiro pilar da arquitetura Nova Gênesis. A quantidade de dispositivos existentes dobra a cada 2 anos, seguindo a lei de Moore, ou a lei dos retornos acelerados, né, do Raymond Kurzweil, e a gente pode esperar cada vez mais dispositivos conectados, né? Esse número tende a crescer muito mais. No 5G, por exemplo, já se fala em 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado conectados. E esse número tende a crescer, dobrando a cada 2 anos. Então, sem programabilidade do físico, como que você vai configurar esses equipamentos todos na mão, né, usando o terminal? É impossível, né? Então, esse princípio, ele guia, né, na direção da representatividade do físico e na programabilidade do físico, para que tudo que é físico reflita, né, as configurações desejadas pelos serviços. O que acontece é que tudo que é físico reflete o ecossistema de serviços. Quais as melhores configurações desejadas pelos serviços que podem representar outros físicos ou outros interesses nesse ecossistema, nessa arquitetura. O 8º princípio ele tem a ver com o significado, com a semântica, o contexto. As redes e sistemas da informação autonômicos, eles têm uma série de capacidades chamadas de ciências de, em inglês, awareness. Por exemplo, context awareness é a ciência de um contexto qualquer. Qual contexto? Contexto de uma informação. Por exemplo, está chovendo, está fazendo sol. Está pegando fogo, tem fumaça ou não tem. Está claro ou está escuro. Essas ciências de, em inglês, são chamadas de context awareness. Então, esse 8º princípio trata de criar uma arquitetura capaz de considerar essas ciências, seja do ambiente, que é chamada de situation awareness, seja de si próprio, que é chamada de self-awareness. São ciências dos próprios processos, os próprios serviços, eles levam em conta contextos na hora de agir, né, de tomar decisões e seguir nas suas tarefas. Levar em conta, por exemplo, a situação da rede, que é Network Awareness, como que está a rede de comunicação. O 8º princípio diz que a arquitetura inteira deve tirar proveito, né, de mecanismos que gerem essa ciência de e espalhem isso, né? Qual que é o contexto que está valendo? Qual que é a situação do ambiente? Qual é o contexto dos serviços? Qual é o contexto dos contratos? Contract Awareness, ciente do contrato estabelecido, né? Então, qual que é a ciência de uma certa situação, de um certo recurso, de um certo estado e como que isso deve ser levado adiante, espalhando essa ciência a tomar a decisão em função dela. Esse é o 8º princípio. O 9º princípio trata
da generalização do uso do físico. Como assim? Tudo que é físico, carros, bicicletas, implantes, sensores de todo tipo, são representados por programas de computador no ecossistema de serviços, os chamados gêmeos digitais, que espelham o estado desses dispositivos físicos e representam eles no ecossistema de serviços para que contratos sejam estabelecidos, né, aproveitando esse recurso físico ao máximo. Pense no seguinte, você faz um projeto para uma certa fazenda, você vai conectar, por exemplo, vários sensores de umidade dessa fazenda, e você tem um projeto para isso, que é obter as informações de umidade da sua fazenda e pronto, né? E você resolve algum processo de irrigação, né? Tornando a sua fazenda inteligente. Beleza, o hardware serviu para alimentar um projeto e esse projeto tem um resultado, ótimo, se pagou, né? Agora imagina que esses dispositivos sejam representados, esses sensores da sua fazenda sejam representados por programa de computador. Existe uma série de gêmeos digitais que representam esses dispositivos, e esses gêmeos digitais vendam essa capacidade de medição de coisas do campo, de umidade, né, na fazenda, não só para o seu sistema, mas também para outros interessados, né? Tornem abundante esse recurso para outros contratos, para aplicações e serviços que você nem imagina, inimagináveis. Então, um desenvolvedor de uma aplicação de previsão, por exemplo, de safra, qual vai ser o nível de safra, poderia contratar dinamicamente sensores desse tipo ao longo de várias fazendas, né, via esses gêmeos digitais, e obter informações para outro fim que não foi o fim do projeto original. O projeto original era só resolver a questão da produtividade de uma fazenda. Mas, como isso está disponível para outros usos, através de outros contratos, né, percebe que o mesmo dispositivo pode ser vendido mais de uma vez, ele pode ser vendido para vários usos, e isso afeta o hardware. Esse processo afeta o hardware, faz com que o hardware, o equipamento, se generalize para o máximo de casos de uso possível, trazendo o máximo de ganho com o investimento feito na compra do que é visível, do que é físico, né? E essa é uma grande consideração a ser feita. Todo investimento no físico se reflete em várias vendas no virtual, no intangível, né? Trazendo, então, um melhor pagamento do investimento feito, explorando melhor o potencial e não fechando a solução para a abundância, porque às vezes a maior fonte de renda de um certo dispositivo não é o projeto original para qual ele foi concebido, mas sim outros projetos que vão ser feitos por terceiros via contratação dinâmica através dos gêmeos, né? Imagine todas as coisas físicas sendo conectadas com essa ideia, né? Então esse princípio 9, extremamente importante para as arquiteturas de convergência de informação do futuro, por permitir que novas economias apareçam nas cidades, no campo, enfim, em todo lugar que a gente tiver tecnologia, né? Então isso vai gerar muito valor, pode gerar muito valor, e valor impensável, né? Coisas novas sendo construídas em cima desses recursos expostos via gêmeos digitais, espelhando o que está acontecendo no físico e também permitindo a programabilidade reversa do físico via esses contratos. É claro que pode existir conflito, né, entre diversos contratos, e isso tem que ser tratado de forma apropriada também. O 10º princípio, ele tem relação com o 3º pilar que foi apresentado no vídeo anterior. Trata da representação do físico, de equipamentos, placas, cabos, etc. Não só permitindo que se controle o físico, ou seja, que comandos e configurações sejam enviadas para o físico, alterando o seu estado, como também uma representação, uma exposição de capacidade para o software. O que aquele físico é capaz de fazer? Representando esse recurso
no ecossistema de serviços. Por exemplo, qual a capacidade de uma certa placa de rede? Qual a capacidade de um certo sensor? O que ele pode medir? Quais são as formas que ele pode medir e entregar informação? Com que nomes ele pode ser acessado? Tanto os seus objetos de informação quanto os serviços que rodam ali embarcados num dispositivo de IoT, por exemplo, quanto o sistema operacional que ali se encontra, né, embarcado num dispositivo sensor, né, ou atuador, tudo isso, né, qual é o nome do hardware, né, a própria identificação do hardware, identificação única desse hardware. Então, essa exposição de recursos do físico para o virtual e a capacidade reversa de alterar o estado do físico via programabilidade, tudo isso tem a ver com esse princípio. E isso sendo generalizado e tornado disponível para os outros princípios de projeto, né, utilizado no projeto dos demais, gera muito valor para o resultado final da arquitetura. O princípio 11, o último princípio, é relacionado à segurança e à privacidade e todos os assuntos, né, relacionados à segurança, como a confiança, por exemplo, rastreabilidade, apurar responsabilidades, a transparência, né, para encontrar quem foi o causador de problemas. Então, esse último princípio fala que a segurança deve ser built-in, ou seja, deve ser pensada desde o primeiro dia do projeto, né? Todos os mecanismos de segurança devem ser pensados desde o primeiro dia do projeto da arquitetura e devem integrar, né, ser integrados de forma coesa aos outros ingredientes, ou seja, devem se apoiar nos outros ingredientes, como a nomeação, como as propriedades autonômicas que eu falei antes, né, de auto-organização, de autoconfiguração, a programabilidade do físico, né, dos equipamentos. Então, a segurança ela deve ser pensada desde o primeiro dia e deve ser integrada de forma coesa e sinérgica, tirando proveito das outras ferramentas, como já foi falado, né? Incluindo aí a nomeação autoverificável, que são nomes gerados através de funções hash criptográficas, e a importância de iniciar a segurança pela nomeação, pelo ciclo de vida, pela representação do físico, utilizando contratos estabelecidos entre os serviços e os gêmeos digitais de forma dinâmica, entre esses representantes, né, e os outros serviços da plataforma, né, do ambiente. Na internet hoje, os serviços, os programas de computador que são implementados utilizando sockets, né, eles conversam uns com os outros, mas não há um contrato, não há uma reputação a zelar, né, não há mecanismos, né, que salvaguardem a relação de confiança entre os programas e reputações a serem zeladas. Claro, as lojas de aplicação, você tem lá, né, uma avaliação dos programas e da qualidade deles, mas quando eles estão executando num sistema operacional, nada é feito para que um serviço use o outro, né, de forma confiável através de uma formação de uma rede de confiança. Quando você trabalha com serviços que se descobrem, que estabelecem contratos, né, tal qual foi construído aqui no quarto pilar da Nova Gênesis, que é a orientação a serviços. Então, quando você trabalha com arquiteturas orientadas a serviços, esses serviços são compostos, né, vão se combinando e vão montando grandes aplicações do simples para o complexo, e a contratação vai sendo estabelecida, os nomes apoiando isso. Então existe a formação de redes de confiança entre os serviços que são importantes para detectar, por exemplo, intrusos, detectar comportamentos inaceitáveis num sistema operacional, numa rede local, numa residência, né, numa fazenda, numa indústria, né? Então, a integração coesa e sinérgica, que é o primeiro princípio, né? A generalização da aplicação desses princípios ao máximo, considerando mecanismos de segurança desde o zero, tem um poder de... espera-se que com isso a segurança nessas arquiteturas novas seja
um fator de destaque, né, um fator de vantagem em relação ao que existe hoje. A web ela se modifica o tempo todo, mas o core da internet, que são os protocolos usados para roteamento, para transferência de informação entre os computadores, controle da transmissão dessas informações, não se modifica há muito tempo. Então, imagina trazer essas tecnologias, esses ingredientes para o core da internet, fazer uma construção nova, né, de uma arquitetura com esses ingredientes que hoje estão na web, né, ou abaixo do protocolo IP na pilha de protocolos, trazer isso para o core, modernizando esse core de forma a aproveitar todos esses ingredientes, uns tirando vantagem dos outros, né? Então potencializando a sua aplicação, né? E uma meta-arquitetura, né, uma arquitetura genérica de informação, ela deve permitir vários casos, né, possíveis dentro dela, né? Isso é chamado de meta-arquitetura, né? Então, às vezes, um debate entre centralizar uma certa implementação de protocolo ou distribuir, né, fazer o roteamento, por exemplo, centralizado num controlador lógico ou distribuído em protocolos que configuram tabelas de forma autônoma, né? Esse debate, a meta-arquitetura, ela permite todas as possibilidades, né? Desde centralizado até distribuído, né? Descentralizado. E assim, a Nova Gênesis, ao aplicar esses princípios, tentamos generalizar ao máximo a sua aplicação, deixando livre, né, nomeação, ciclo de vida, para que isso possa ser estendido no futuro. E os protocolos implementados em cima desses princípios, eles utilizam esses princípios para facilitar, né, justamente criar protocolos mais modernos, que se conectem, né, dinamicamente, criar uma pilha onde as coisas se conectem dinamicamente. Então os protocolos a ideia é que eles se auto-organizem, né, com pouca interferência humana, usando nomes, criem contratos entre os protocolos, as implementações trabalham de forma via contratos, né, num ecossistema orientado a serviços, como eu já falei. No próximo vídeo eu vou falar um pouco então sobre a implementação da Nova Gênesis, como que esse protótipo foi concebido, né, quais são os componentes que de fato foram para o código. Vou falar mais sobre a questão de aspectos de implementação e como que isso foi para o código no protótipo existente que foi feito em C++ e C.